E eu fiquei, poxa vida, viu? Ela só quer uma oração. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós temos o prazer de entrevistar uma irmã que é baiana, nascida na Bahia, é a Vera Lúcia. Mas a Vera Lúcia, ela mora em São Bernardo do Campo. Parece que ela é paulista de coração, né, Vera? É, acaba ficando paulista, né? Já há muito Parece tempo que que você mora, nasceu na Bahia e tem muitos e muitos anos que você está em São Paulo, é isso, Vera? Pode se muitos apresentar anos. para o canal Maranata Nátima. Então, eu vim da Bahia já muito nova, então eu acabei vindo para São Paulo, ajudando minhas irmãs, né? As casadas, começaram a ter os filhos, então minha mãe falava, vai a Vera, né, para ajudar. E acabei que eu saí de volta e acabei ficando aqui em São Você tinha Paulo, né? quantos anos quando você saiu da Bahia e veio para São Paulo? Eu tinha 17 anos, Ah, tá. 17 anos fica minha irmã, depois eu voltei de novo, que ela esperava, né, pra gente ficar mais de maior, pra gente voltar. Então a vontade de morar em São Paulo era grande, né? Então, É, eu na Bahia não tinha muito o que fazer. eu sou Então, de São Paulo também, eu sou de Itapetininga, perto de já ouvi falar. Sorocaba, interior de São Paulo. Você já ouviu falar? Já, muito. Itapetininga, pertinho de Tatuí, ali. Cidade Então, boa. Gosto é muito de São boa. Paulo também. E daí, como que foi, Vera? Você começou na Maranata, conheceu a Maranata. Como que Então, foi? Foi logo depois que você eu. saiu da Bahia, foi para São Paulo? Demorou alguns anos? Alguém Demorou. convidou? Como que foi? Como que você chegou na Maranata? Demorou. Demorou muitos anos, que antes eu morava numa. Bem, é distante da igreja, só que onde eu morava, eu era assim, dependente do meu esposo para tudo mesmo, assim, né? Sou dona de casa mesmo, levar as crianças para a escola, voltar, cuidar da casa, e só isso. E, não, e era um, né, é machismo, então vinha aquela parte, não precisa trabalhar. Então eu obedecia demais, né? Muito quieta e aí chegou um tempo que eu arrumava um serviço assim de colher crianças, né? Sempre eu arrumava alguma coisa para fazer. Eu vendia alguma coisa para outra pessoa, né? Lingerie, vendendo roupa. E a vida era assim, ganhava meus trocados dessa maneira, para mim poder ter meu dinheirinho. E eu conseguia. Hum. Ah, E que bom. aí só que aí o meu ex-esposo, ele colocou um bar. E aí meus filhos eram pequenininhos, o mais velho, ele começou a ajudar muito no bar, ajudar muito. Só uma Então coisinha, aí, Vera, só interrompendo um pouquinho, me desculpe tá, aqui, esqueci de falar que você é a mãe do Natan, né? O Natan já isso, foi nosso sou entrevistado aqui, a né? mãe do O Natan, Natan, e ele é o mais novo ou é o é o mais mais velho? novo. E O tem Natan um é o mais outro novo, rapaz, e tem o outro que casou há pouco tempo, tem 2, 3 anos que ele casou, ele chama Naman, então né? você só tem esses dois, que é o Natan e o O Naman? Naman, o Naman. Naman. Ah, É. Então aí eu comecei, né, fazer essas coisas de serviços, de vender coisas para a segunda pessoa já, né, que eu vendia. Então, essa pessoa começava a me evangelizar, falar, você tem que ir na igreja, e era da Universal. E é. como eu ficava um pé no outro, falei, nossa, eu não quero Universal, não vou. Mas eu já estava já com vontade de ir na igreja. Eu batia em várias portas para me ir na igreja. Eu estava assim, sentindo sozinha. Tinha o esposo, mas era no bar. E eu ficava muito sozinha, sentia uma solidão. Aí eu comecei lá no meu bairro mesmo, onde eu morava, eu ia numa igreja, ia em outra. Eu fui até na Assembleia uma vez, fui quietinha, sozinha. Aí eu cheguei lá, o irmão bateu nas minhas costas, sentei lá atrás. Aí ele falou assim: aceita Jesus. Aí eu falei para ele, eu era assim, fiquei até mal educada com ele. Eu falei assim: eu tenho um tempo que eu vou aceitar, né? Eu já tenho Jesus no meu coração, mas não sei, não é o tempo. Eu só fui lá para visitar, para me ver, mas era muito barulho, muito. Eu não conseguia ouvir a palavra, eu queria ouvir a palavra, eu não conseguia.
Mas eu, mesmo assim eu estava ali, sentadinha, depois terminava, eu ia Isso embora. era em São Bernardo do Campo ou era em São São, Paulo? São São Paulo mesmo. Bernardo. São Bernardo mesmo. Isso. Desde quando eu casei, eu já sempre morei em São Bernardo do Campo. Ah, tá. Quando você começou a frequentar uma igreja evangélica, você já era casada ou não? Ou Eu já era casada quando eu comecei a frequentar. você já tinha os meninos ou não? Já tinha os meninos pequenininhos. Ah, porque tanto Natan quanto Naamã são nomes bíblicos, né? É, porque E, quando eu inclusive, tive Natan é o eles, nome. Você sabia que Natan é o nome de um dos filhos de Davi? É, e um profeta isso, também, é né? o profeta, e o Naamã também está lá escrito no Segundo Reis, né? É, Davi teve É muitos curado da filhos, e teve lepra. um também chamado Natan. Então, você já É. era casada quando Então, você isso, porque começou quando a eu frequentar a igreja evangélica? Ah, é no assim, caso, é o porque quando local, eu né? tive, deixa eu voltar lá no, quando eu tive o Natan, quando eu tive os meninos, aí a minha irmã evangélica da Assembleia, ela veio morar comigo. Ela veio ficar um tempo, né? Ah, Tudo é que minha mãe falava, ó, vai ficar com a Vera, que a Vera vai ter o neném, vai ser uma cesariana e vai ter que ter hum, repouso. Então ela veio ficar na minha casa, na minha recuperação, e antes de ir para o hospital, ela já começou a falar, ah, coloca Natan, coloca esse nome, é bíblico. Então aí nós gostamos desse nome, né? E uhum. eu tinha outros nomes, mas ficou esse mesmo. O esposo gostou, né? A gente gostamos. E do Naamã, os dois foi ela que ficou falando pra gente colocar esses nomes da Bíblia. Tanto é que a pessoa falava assim: ah, vocês não são evangélicos e colocou o nome bíblico. Mas, Uhum. né, o do Naamã achei meio assim, meio esquisito no começo, né? Até para ir no médico, a pediatra falar: que nome é esse? De onde veio? É da África? Eu também não conheço Naamã, mas, né, mas É, é um nome não bonito. tem muito. Mas como é que foi a Maranata, hein, Vera? Quem convidou você? Como que você chegou na Isso. Maranata? Como eu estava na minha casa sempre, né, cuidando das coisas, mas senti uma só. Aí eu convidei a minha irmã. Tanto é que eu escrevi uma carta para ela, convidando ela para ela ficar um pouco na minha casa. Ah, Que ela, né, fazendo companhia comigo, e já tinha um quarto a mais para ela ficar em casa. E os meninos já eram grandinhos já. Aí ela veio para minha casa. Quando ela foi em Vitória, ela teve um tempo que ela teve um probleminha de saúde, mas ela foi para Vitória e lá, não, ela foi encaminhada para ir em Vitória para trabalhar para um médico. E nesse de ela ficar lá trabalhando com os filhos do médico, ele era lá da Bahia, esse médico. Aí ela pegou e começou a andar nas ruas lá de Vitória e uhum. conheceu a igreja Maranata. Foi assim. Então ela já se empolgou toda, começou a falar para mim que os cultos são rápidos. Ela perguntou: ah, que hora que termina? Achou, gostou. Primeira coisa que o culto é de meia hora. Então, isso, ela chegou e contou para mim. Ela veio para minha casa mesmo e Essa falou: história, olha, né, Vera, só uma coisinha, essa história de culto rápido é uma grande isca, né? é, O culto é rápido, então muito vamos lá. rápido. Então, é, povo, Bom, aproveita e faz. ainda mais mulher que não pode perder Então muito ela tempo e chegou voltar e logo isso para mesmo. casa. E ela falou para mim, ela já estava com a lavagem cerebral na cabeça dela também, né? Já veio de lá com toda já encharcada de assuntos aí. Então, aí ela veio ficar comigo, e eu gostei, nossa, fazer companhia comigo. Nessa, nós caminhamos para a igreja junto. Ela explicou: olha, Vera, não precisa, vai de calça mesmo, né? E eu falei: ah, eu vou, eu não sou da igreja, eu vou do jeito que eu quiser. E eu comecei a ir. Aí, a primeira vez que eu fui, eu falei: nossa, a palavra falou comigo. Eu vou voltar de novo. Por quê? Eles não me conhecem porque falou comigo. Eu já estava numa carência de ouvir a palavra, eu queria ouvir. Aí eu falei assim: ah, no outro dia eu vou de novo para ver se vai falar comigo. Por que falou comigo? E aí me deu muita atenção, né? Muito mesmo, uma assistência assim, marcante Eles mesmo. são bem treinados nesse aspecto, né? A É, gente já foi em outras igrejas, a gente sabe então, que a Maranata, ela tem eles são os Maranatas, né? Os membros da é, Maranata são bem treinados, né? Não sei se bom, você lembra dessa orientação que eles falam: se chegar um visitante, você pega a coletânea,
Na minha época era coletânea, né? Hoje em dia é tudo Isso. eletrônico, né? Mas na minha época era coletânea ainda. Então você pega a coletânea e mostra para o visitante, né? A coletânea, mas não dê na mão É dele, o senhor treinado. vai levar embora. É Então, verdade. eles são bem treinados mesmo, porque seita é assim, viu, Vera? Vou explicar uma coisa para você, se você ainda não percebeu. Assim, é fácil de entrar, né? É Então, fácil de entrar, mas é difícil de fácil sair. entrar, E você é difícil bem sair. acolhido, eles fisgam mesmo, e Então, nessa que eles eu. montam como se fosse parece que eles montam um esquema assim que, né? Aquela É, história, às né? É o vezes, ninho de a gente. amor, aqui todo Que mundo é aí amoroso. a gente foi mais acolhida do que ouvir a palavra. É, Porque a palavra é. parece que foge da mente e você não consegue assimilar. Os irmãos E acolhem mesmo, mas à medida que então, também eles acolhem muito você, quando você sai, você deixa a denominação, é é verdade. aquela coisa, aquela mesma intensidade, aquele mesmo amor, aquele amor intenso vira um desprezo intenso, né? É a mesma E é medida. verdade. E que É, nem assim mesmo. precisava chegar nesse ponto, né? De a amizade continuará a mesma, mas tem É, pessoas que não é muito cumprimentam, triste não isso. Mas daí se sentiu acolhida lá e foi ficando se pequenininho. acolhida. Aí você Aí teve teve, eu algumas. lembro que teve, eu comecei a chorar. Aí um irmão falou assim: Você quer? Eu lembro até hoje que ele falou: Você quer trabalhar na obra? Falar obra. Ah, Aí ô, eu, é, quer aí eu trabalhar de só graça com balancei o minha senhor? cabeça, né? Quero. E Quer ser foi trabalhar voluntária? mesmo. No outro dia eu já comecei. Aí o treinamento deles é pegar a vassoura e varrer e limpar, né? E eu comecei a gostar, Vera, ué. vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é um trabalho digno como outro qualquer. A pessoa, né, fazer uma limpeza, fazer. Isso não tem problema nenhum. O que eu penso, Vera, não sei se você já viu os outros vídeos, não, são as irmãs prestarem esse tipo de serviço, às vezes o sábado inteirinho, uma sexta-feira, um sábado todo, e não recebe uma Isso, diária, não recebe nada. Você está entendendo, Vera? é Não é verdade. isso? Isso que eu acho triste. A pessoa. E muitas irmãs precisam de uma diária, precisam de uma cesta básica. Uma diária, você compra uma cesta básica. Eu não sei quanto que é uma diária em São Paulo. Não sei, uns R$ 200. Será que está isso? Não sei se chega a isso. Tá, um diária tá 180. É, pois é. E ali na 180. Maranata, muitas irmãs deixam, né, às vezes, trabalhar num sábado todo, numa sexta-feira, e não recebe É, nada. E o não pior, quando recebe você nada. precisa da igreja, eles não te dão nada. Quando Não você te dão precisa nada. de uma cesta básica, alguma coisa, eles não te dão nada, né? Não foi? Não é Isso. assim, né, Vera? Ou eu que estou inventando? Não, e aí eu comecei a trabalhar bastante mesmo, né? E É. como o meu lar estava incompleto e com problemas, aí eu chegava em casa, aí o negócio apertava, né? Que aí já o marido já queria tirar, não era para mim ficar. Porque eu ia demais, eu estava indo já, sabe, toda descontrolada. Eu ia de manhã, eu ia à noite, eu não media a distância. Eu queria ir, eu queria estar lá. Aí também fica largado o marido, né? Nessa parte aí também eu fui bem, né? Eu forcei muito mesmo. E a pirraça estava grande, eu estava indo. Então isso aí já não começou a dar certo. Atrapalhou muito. E aí começou a ficar, se a pessoa era bem comigo, começou a ficar ruim. Começou a ficar É, bravo, começou a ficar bravo mesmo, começou a não querer colocar as coisas dentro de casa para me alimentar. O é. negócio ficou complicado, porque eu quero ir e aí dentro de casa outra pessoa está impedindo para mim não ir. E eu teimava e ia. Aí a briga ia maior. Então, não foi fácil, não. Eu passei os meus apertos e passei por cima e, sabe, atropelando tudo, eu ia e chorava, chorava demais. Tem hora que eu falei, eu não vou para a igreja não, que eu vou chorar. Meu coração estava estancado, ele estava muito machucado, porque aquilo que eu não recebia do esposo, eu passei a receber. As maldades, a ruindade, sabe, a pirraça, sabe, tirar aquilo que eu mais gostava. Então, aquilo lá foi me remoendo por dentro. Então, mas aí a única coisa, a palavra que eu chegava chorando, eu ia falar, não, é assim mesmo. É o inimigo, né, tá com ele, né, É, vai. Então eu ficava assim, né, tinha aquele alvo. Ele vai falar, né, Deus falava comigo lá, né, que era a palavra lá em profética, que um dia você vai salvar ele.
E aí a expectativa era grande, a ansiedade era demais, porque eu queria acertar o alvo, eu queria que meu esposo estivesse ali, naquele momento, naquela hora. E as pessoas viam a ansiedade que eu estava no meu coração, eu estava demais. E nada, toda a oração que eu orava por mim, eu estava para me consolar, a minha E não sei se você já tristeza. reparou, hein, Vera? Só uma coisinha, os pastores pelo qual você passou aí em São Bernardo do Campo, bom, pelo menos os que eu conheci, não sei aí, né? A impressão que a gente tem, né, que eles não sabem lidar com esse aspecto de família, de casamento, É não é isso? mesmo, né? É verdade, porque Eles não sabem aconselhar, eles não sabem, não, eles sabem orar, vamos orar, e palavra tudo profética, bem. E e eu, quer visão, dizer que revelação. aí usa eu, como eu não tenho a sabedoria, não tive a sabedoria, então, de lidar com isso, porque quando se você eu vou de manhã, à noite eu estava de novo, eu não controlava. Eu ia, nossa, eu não sei, eu arrumava as coisas tudo correndo para mim poder ir, mas eu não conseguia. Aí chegou um tempo que aí que eu me acordei para a vida. Falei, nossa, não é assim, deixa eu ficar hoje aqui. Não vou ficar, não vou hoje, não. Minha vontade era de estar lá. Mas a cobrança era grande, né? Ah, eu não vi você ontem à noite. Mas ninguém sabia como que estava meu lar, né? É Se porque, eu Vera, assim, eu não estou dizendo que você esteja errada nem certa. Nós temos uma cultura aqui no Brasil de que a mulher, quando ela fica saindo muito de casa e deixa a casa, isso fica ruim, né, para o casamento, né? Porque a mulher é aquela que está sempre dentro de casa, é, fincada dentro de casa. Então, o marido, às vezes, ele não sabe lidar com essa situação. Porque se a mulher ficar sempre dentro de casa e ele ficar saindo, se fosse ao contrário, por exemplo, não ia ter problema, né? Ah, porque é é normal muito o marido complicado. sair, né? Vai visitar um, vai visitar o outro, vai para cá, vai para lá e a mulher dentro de casa. Aí tá Aí, eu, tudo bem. Mas se inverter, aí dá problema. aí Porque não, quando eu chegava na né? igreja, uma que falava assim, ah, o meu nem liga que eu tô aqui, ah, o meu nem fala nada. Nossa, eu morria de inveja, né? Que o dela, no marido dela nem liga. Ela vem É, na hora que ela quer. Ela fala, poxa vida, e em casa não é assim. Meu Deus, eu estava em pânico. Eu tava, falei, e agora? Mas esse tempo todo, de muita luta mesmo, muita prova, assim, sabe, de doer mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu ainda fui levantada para professora. Aí, hum, pronto. E aí eu não sabia se era alegria, se era tristeza, sabe? Aí eu pensei assim, ué, mas eu estou nesse apertanado de dificuldade para ir, fui levantada, será que é assim mesmo? Funciona assim? Né? Hoje eu penso assim, ué, mas sei lá, eu fiquei meio assim, né? Fui levantado pelo Senhor, foi o Senhor que te levantou, não foi o homem. Falei, opa, e aí eu me engrandeci, né? Foi pelo Senhor, né? Deus está me dando essa honra, né? E eu comecei a ter o desejo no meu coração de ser professora, né? Não sei, veio, né? Comecei a ver tudo isso. Falei, eu estava com desejo, Deus olhou, né, para mim e eu vou agora ser professora. Fiquei super contente, né? E como que você Então, conseguiu sair da Maranata? Como que foi esse processo? Porque é difícil, às vezes, enxergar que ali não é um lugar bom, né? Que aquilo ali, né? Na verdade, não, mas chegou um tempo assim, depois teve separação, depois eu comecei a ficar assim na igreja, como se fosse assim, eu ficava relaxadamente. Eu não tinha mais aquele negócio de que tudo tem que falar com o pastor, né? Tudo tem que falar com o pastor, toda a vida da gente. Para onde vai, para onde não vai, final de semana eu tô lá não sei aonde, tal dia eu vou viajar, tem que esmiuçar tudo da vida da gente. E aí chegou um tempo que eu parei com isso. Eu falei, não, peraí, eu não vou ficar falando para pastor que eu vou tal lugar, que eu vou sair, que eu vou passear, que eu vou vir para casa dos meus pais. Eu não vou, não, eu vou e pronto, e acabou. Eu não falava nem para ninguém mais. Eu parei com isso. Eu comecei a pensar, falei, não, vou parar, não tem aquele negócio de eu vou ficar pedindo. Porque quando você pede dando para. satisfação, né? Não, pede não. Quando você fala assim, ah, eu vou conversar com o pastor, que eu tenho que fazer uma viagem. Ele, às vezes, eu comecei a ver isso e ele vai ficar contra. Eles não concordam muito, eles não gostam que viaje, porque aí a pessoa some da igreja. A partir do momento que você marca viagem, falar aquela ali já, né, não vai ficar muito na igreja, ela vai viajar, ela vai.
Então, e quando viaja também, você marca esse o tempo de você voltar. Aí eu comecei a ficar desanimada uns tempos para cá, porque eu não comecei a não ver nada, não, sabe, não. A igreja, realmente, na igreja estava fria, a igreja é fria. Até pensei, será que o que está acontecendo? Não, não, não tem nada. Antigamente, quando no começo não era crescimento de gente, era muita gente, e o povo atrás de revelação, né? Revelação não, revelagem, né? E aí, mas chegou um tempo que diminuiu. A igreja é grande e começou a ter pouca gente. E só, como é que a igreja é pouca gente, tem a revelação só para um, para outro ali, todo mundo vai saber que é eu. Alguma revelação que Mas, apareceu. Vera, você fala assim, né? Ah, que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas não sei se você já reparou, mas os dons espirituais na Maranata são muito rasos. E geralmente Não, são assim: eu vi uma mulher entrando aqui na igreja, essa é mulher tem um problema com o marido. isso. Qual a mulher que não tem problema com o marido? Isso. Esse Ou um dia eu estava problema familiar, ou com o filho? Essa mulher sofria muito, porque ela tem um problema com o filho. O filho, sei é lá, mesmo, né? tava, ele era um filho que dava muito trabalho para ela. Eu falo, gente, essas É de marido. praticamente a mesma coisa, é a história de É, muitas mulheres, é a eu história de comecei. cada de 90 mulheres que chega na Isso. igreja, entendeu? 80. E teve, eu estava lembrando, teve um tempo, não, tem pouco tempo isso aqui, que é uma revelação, começou a falar a idade daquela pessoa. Não sei se você lembra disso. É uma mulher com 35 anos, entrava Ah, aqui, não, essa aí. ele não teve, aqui teve esse negócio foi E alguém falado acertou para a ter idade? Ah, eu duvido. E alguém na acertou a idade? Hã? E alguém acertou a idade de alguém ali dentro? Ah, Na isso que eu não bucha sei, ali? mas eu lembro disso aí. Isso Aí tem aí que ficar perguntando a idade passou dos também. visitantes. Ó, quantos anos você tem? Ah, eu tenho É. 42. Ah, então não é você, não. Então, É, a partir de não sei quantos anos entrava a mulher, ela estava triste. ah, bom. Tinha esses acertos assim, de saber a idade da pessoa para passar aquela revelação. É. Mas aí eu depois teve o Manaim que eu fui também, que já tem contado aqui, né? O principiante. Na época não tinha em São Paulo ainda. E aí eu tive que ir lá em São Paulo, né? Porque eu fui levantada para professora, então eu tinha que fazer o seminário no Espírito Santo. Tu falou que aquele lugar é anjo, né? Só tem anjo, é um Ah, pedacinho lá do tá cheio céu. de anjo. Marcelo vê Aí um monte, sabia? quando a Ele, pessoa falava ele para gosta mim, de ver anjo serafim, ver os querubim em cima do Gedeuti. Marcelo vê muito anjo, sabia? nossa. Aí Marcelo, quando a pessoa falou assim para mim, olha, lá é um pedacinho do céu. Falou, opa, é lá mesmo que eu quero ir, né? Pedacinho do céu. vou ver se eu vejo um anjo. E Também, que aí nem o Marcelo. Vou tomar café com anjo. Já tomou café com anjo, Vera? eu, eu fui, eu vou só resumir aqui, porque vai ficar muito longo, né? Então, aí eu fui para esse Manaim, e aí todo mundo falou, quando você chegar lá, quando ter, né, o principiante, você procura ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser. E eu fiquei com aquela, né? Opa, eu quero ser, não sabe nem como que é isso. Eu vou ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu fiquei toda, né? E a expectativa era grande de ser, mas eu tava numa luta travada, tava uma luta moída ali. E aí, no momento lá no final, né, que termina lá aquela palavra, todo mundo vai abrir a Bíblia para ver se foi, né, batizados com o Espírito Santo. Tem que abrir a Bíblia e marcar o texto lá, né, para confirmar se foi batizada. Aí eu não fui. Aí eles olharam para minha cara e falou assim, aí o texto que ele leu, eu não tô conseguindo lembrar. Aí ele falou que, não sei o que, de Atalaias, né? Eu não lembro mais onde que é. Que eu não fui batizada. Aí eu fiquei triste, poxa vida, todo mundo ali foi batizado e eu não fui, porque ele falou, foi uma luta para você chegar aqui, né? Eu falei, foi. Aí eu falei Toda assim, mulher é uma luta. mas eu.
E eu já estava meio, ai, nossa, meu coração ficou estancado, né? Eu falei, nossa, eu saí de tão longe, passei um aperto, não foi fácil para mim chegar até ali, naquele Manaim, não foi fácil. Eu passei, eu orava de trás da porta, orava direto, porque eu quero ir, e nada ia me impedir, e tinha coisa que estava me impedindo para mim ir. Aí, mesmo assim, também tô e eu passando por cima, sempre passando por cima. Eu fui mesmo. E que eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu não fui. Voltei para casa arrasada. Poxa, dentro desse ônibus, falei, poxa vida, todo mundo desse ônibus, todo mundo contente, alegre, e eu lá toda, sabe, encurralada ali. E eu fiquei tão triste dentro desse ônibus, quietinha, parecendo, sabe, coisa que eu tava indo para uma festa, chegasse em casa, eu ia ouvir muito, né? Aí dentro do ônibus, então, e eu lá, quieta, triste, né? Todo mundo felizíssimo. Tinha muito diácono dentro do ônibus. Aí derramaram até um café em mim, sabe? Então, as jovens lá brincando lá, né? No fundo do ônibus lá, eu sei que. E eu fiquei mais chateada ainda. E quando eu fui eu comecei a desabafar com a mulher que sentou comigo, né? Quando você tá assim, você quer desabafar, você quer falar para ver se eu ouvir alguma coisa de alguém, né? Falei assim, eu tô aqui, mas eu tô com medo. A mulher falou assim, filha, eu tenho 14 anos de casada, eu não tenho coragem de fazer o que você fez. Você atropelar seu esposo, você tem mais 20. Quando a mulher falou isso, eu fiquei doida. Falei, meu Deus, não tá sair desse homem e voltar para casa. Porque ela admirou eu fazer isso, né? Se o esposo está dizendo que não é para ir, não é para ir. E ter que ficar o pessoal orando, né? Preocupado, que quando eu chegasse, não ia ser fácil. É aquele negócio. Dentro desse ônibus, eu comecei também. Aí todo mundo já sabia do meu problema ali. Todo mundo. Não vem dizer que estava ali sabendo quem era eu, como é que eu estava, como. Já foi falado para a irmã que ia me auxiliar, me ajudar lá, ela já sabia tudo que estava acontecendo comigo, para ela procurar me ajudar. Então, eu fiquei me incomodou tanto que eu levantei a mão para receber a oração. Eles oraram lá no ônibus, eu levantei a mão para receber a oração. Aí o irmão veio orar por mim, e ele falou assim que teve um dom comigo, que assim que eu chegasse em casa, que ia ter e meu esposo vinha para me bater. Ele só não vai te bater porque vinha um anjo e ia atalhar. E o anjo ia. E eu falei assim: quando eu chegar lá, eu quero ver esse anjo. E, nossa, aí até me ajudou, né? Deu mais uma. Respirei fundo, né? Consegui viajar mais tranquila, porque ali eu já recebi a oração, teve esse dom para mim poder ficar mais fortinha, porque o negócio estava feio do meu lado. Aí, quando eu cheguei de casa, bateu uma chuva bem cedinho, eu abri as portas, aquela bagunça, tudo, fez questão de deixar a sujeira, a bagunça. Aí, na hora eu lembrei que tem um anjo aqui, tem um anjo que não vai deixar acontecer nada comigo, né? E aí, entrei, tudo bem, dei um bom dia e tal. Ali ficou mais de 20 dias de mal de mim, o esposo, sem falar comigo, que não era para mim ir. Foi falado pro bar inteiro. Tem gente que falou assim: se eu fosse você, eu chamava a polícia. Ela saiu, abandonou as crianças. Nossa, foi um horror. Nossa, fiquei assim, nem saí de casa mais. Depois de meses para mim voltar para a igreja, eu demorei, porque eu já tinha ido em Manaí, já estava já desobedecendo tudo. E aí eu demorei de ir na igreja, né? Até aí elas falaram também, né? As irmãs tudo falaram, vai devagar, não vem agora não, dá um tempo, né? Porque tá tudo de mal, né? Não pode. Aí eu fui passando o tempo e eu comecei a voltar para a igreja normal. Mas aí, né? Foi tudo certo, eu voltei para a igreja, tudo bem. Eu comecei a dar as aulinhas, né? E como que você saiu da Maranata, Vera? Como que você conseguiu sair da Maranata? Como que você enxergou que essa igreja cheia de revelação, cheia de dons, vendo, né? Todo mundo vendo anjo Não, para e cá, anjo para lá, e quando eu você fui saiu e deixou os anjos lá? Como é que é? Quando eu fui agora para a Bahia, 2020,
Então, 2021, eu quis ficar com a minha mãe, que é um pedido dela. Ela pediu muito para mim ficar na Bahia, então eu fui. E aí ela chegou a falecer. Quer dizer, que eu acabei. Eu só falei para o diácono que eu estou indo cuidar da minha mãe. E ele falou, tudo bem. E eu fui cuidar da minha mãe, porque foi um pedido dela. Ela queria que eu. Só escolheu eu para mim cuidar dela. Então eu fui. Uhum. E nessa que acabou ficando muito pouco com ela. Com 4 meses que eu estava lá cuidando dela, cuidando da casa dela, ela veio a falecer. E aí, Nossa. né, aí foi minhas irmãs tudo para lá e acabei ficando com meu pai. A pessoa teve a reunião com meus irmãos tudo, falou, Vera, você quer ficar aqui? Eu falei, quero cuidar do meu pai. E nessa eu já não, mesmo lá na Bahia, eu já não ia mais na igreja. Não, uma que era longe, eu também não, sabe, eu estava assim, sossegada nessa parte. E antes não, eu tinha essa cobrança. Eu tinha uma cobrança assim, eu tenho que ir na igreja, eu tô sem ir. Dessa vez não, eu não se preocupei de ficar, eu tenho que estar na igreja. Eu não ia, dessa ida minha ver minha mãe, ali eu já comecei a parar por mim mesma, porque eu não via nada na igreja, eu não conseguia ver. Estava um desgaste, assim, comigo, sabe? E eu vejo assim, aí eu falei assim, nossa, eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu tenho Deus no meu coração, nunca me abandonou e não vai me abandonar, nunca. Deus é um Deus do impossível, porque dentro da minha casa eu tenho Deus no meu coração, Deus tem me abençoado, a minha vida eu tenho visto isso. Então não é questão de que eu não estou indo mais lá, não estou indo, na Bahia eu não fui, que eu deixei de ter Deus no meu coração. Eu tenho Deus vivo no meu coração, isso eu tenho certeza, e continuo em minhas orações, né? Eu tenho lido E, a Bíblia, tenho e dificuldades para parece, ter texto. e Oi? parece que depois da entrevista do Natan, eles tentaram resgatar você, fizeram uma operação resgate para trazer você para a obra de novo. Parece que você Ah, foi é. procurada. É porque meu filho, tadinho, ele ligou e perguntou: mãe, que eu não moro, um bairro não é tão pertinho da igreja, tem que pegar ônibus. Então, às vezes ele pensou assim que eu não vou porque tem dificuldade para ir no ônibus, ponto, né? Hum. Aí, mãe, eu vou te levar. Mãe, vem para a igreja. Não falta não, mãe. Não diz. Ele só conversou comigo no WhatsApp. Eu falei, Natan, mãe, eu tô bem, filho, eu tô bem. E não falei muita coisa com ele, não. Eu deveria ter falado com ele, né? Mas ele tentando resgatar, tentando, né? Você se Mas desligou formalmente da Maranata, Vera? quando, Chegou a quando se eu desligar já desliguei, já formalmente? desliguei. Tô livre, nossa, graças a Deus, tirou um Você peso, comunicou? parece que. Mas Fez uma quando eu comunicação? fiz, mas a verdade é assim, quando eu desisti mesmo da Maranata, quando eu desisti, foi lá na Bahia, quando eu comecei a ver os áudios que o meu filho me ajudou. Eu comecei a ver os áudios do Júnior Magalhães. Ali, minha filha, olha, ali para mim foi, foi batata. Foi ali, foi o fim. Para mim não ir mais. Porque eu vi que foi a verdade que eles estão falando. Ali ele não está inventando coisa que documentação, falsificação de documento. Ali eu vi tudo, tudo. Eu não assisti ainda Maranata Nata, porque eu não tinha acesso. Mas eu via direto Júnior Magalhães. Ali, para mim, eu acreditei, eu acredito nesse homem. Ele está falando a verdade, é porque ele estava lá dentro também. Ele tem como entendimento maior para ele explicar as coisas. Foi ali, foi nessa hora que eu comecei a ver o Júnior Magalhães, mandaram para mim, que ali para mim. Foi Falei, por é acaso, assim. foi na época que houve que o canal da Maranata caiu? Foi nessa época? Que o Júnior começou a passar Acho uns que foi, áudios? isso, foi nessa época mesmo. Ah, E tá. quando teve um tempo daquela roubalheira lá, ali para mim eu fiquei meio assim também, que algumas pessoas ficavam zum, achando ruim. Teve uma roubalheira lá, 2000 se eu não me engano, 2015, 2012. 2012, teve. Ali eu falei, meu Deus do céu, fiquei morrendo de vergonha.
Morrendo de vergonha, sim, porque as minhas irmãs mandaram recado, Vera, você já viu na Maranata, passou isso e isso, que teve um roubo lá, passou na televisão e tudo. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu evangelizava elas para estar lá na igreja. E eu falei, teve, né, não sei o quê, disfarcei, né, que eu estava ainda tentando defender, né, a obra. Então eu fiquei, né, não é eles não, tal. Eu fiquei assim, né? E ele não, né? As pessoas lá, os autoridades maiores lá, não, até agora não confessaram, né? Se eles explicaram nada. E eu fico indignada mesmo das pessoas que estão lá, que eu também estava lá, entendeu? Assim, hoje em dia, o acesso está maior para a pessoa ouvir, puxar na internet, ver no YouTube. Hoje está assim, tão claro, tão rápido, as coisas tá chegando assim para a gente assim, ó, muito rápido o que está acontecendo. E aí eu fico indignada de as pessoas que são, sabe, que entendem de puxar tudo no Facebook, tudo, né? Acessa tudo e tá lá dentro vendo tudo isso. Às vezes a pessoa acha que tem medo, né? Fala assim, se eu sair daqui, para onde eu vou? Né? E às vezes as pessoas pensam assim também. Eu já vi muita gente falando isso. Eu encontrei com uma colega minha que ela era da Maranata e ela saiu bem primeiro, porque faz muito tempo. Aí encontrei ela lá no meio do povão, lá nas lojas aqui, que eu sempre estou andando nas lojas. Oi, aí aquela alegria, um abraço e tudo. Ela falou assim, Vera, essa semana eu estava querendo ir na Maranata. Eu falei, não vai não, não vai na Maranata não. Não vai não. Eu falei, não vai não. Ai, Vera, falei, não, lá não dá. Você tá vendo? Ai, bem que meu filho viu mesmo lá, ele viu na internet. Falei, olha, até quem tá fora de muito tempo que saiu, já viu coisas, já viu as coisas erradas. E eu olho assim, quem tá lá dentro, né? eu ficava com medo. Falei, se eu Você sair, pegou a época eu vou. do satélite, Vera? Você Oi? pegou a época do satélite? Peguei a época do satélite. Mas Aí que eu não entendi mesmo nada de satélite. Porque ali. você saía de manhã de casa, domingo de manhã, ia para a igreja para assistir o satélite? Era isso? Isso, eu saía de manhã para assistir satélite, só que eu não entendia muito, não. Aí depois veio aquele estudo bíblico de manhã. Só que aí eu ficava quietinha só no banco, né? Eu já sabia também que eu não tenho dificuldade para me entender as coisas também, e aí eu não falava nada. Mas é muito complicado. Depois que você dá a aulinha, você tem que ler, né? Todo aquele papel pronto que vem. E o Natan me contou que eles faziam um seminário de criança lá em São Bernardo do Campo, e parece que teve uma vez que você conseguiu levar um monte de criança para Não, evangelização, já foi lotava um ônibus lá de criança. lotava um ônibus, uma vez foi 60 pessoas, contando com adulto e criança, foi 60. Ali para mim parece que eu Você ia, levou? o meu coração levou, eu combinei esse para cima e para baixo, sobe morro, desce morro, convidando, porque eu queria todo mundo na igreja, na obra. Então eu era uma valente, eu convidava muita gente para ir na igreja e todo mundo ia e confiava, as mães deixavam e eu estava correndo risco de um perigo, porque eu entrava nas favelas convidando, eu não tinha medo, eu era doida, parece, sei lá, o que estava acontecendo comigo. Depois eu ia na igreja com aquele tanto de criança, teve um irmão que olhou, tipo assim, o irmão ajudava para levar as crianças, ele olhou para mim com a cara tão ruim, tipo assim, você inventa cada coisa, tipo assim, sabe? E eu olhava para ao mesmo tempo eu levava as crianças, mas tinha Olha. dificuldade de locomoção, não era tão fácil assim. Então, Uhum. e eu não via resultado, você não tem resultado. Então, era muita criança que eu levava, e quando chegava em seminário, eu largava tudo aqui, ó. Eu já arrumava as coisas antes para correr
E aí, minha filha, a luta é grande, porque aí eu deixava tudo para correr para cima e para baixo carregando criança. E Então, aí, essa movimentação acabou lá nessa igreja de São Bernardo do Campo, né? Que quem carregava a é turma toda era você, né? Você que só lotava eu que as igrejas, levava. né? Então, eu tinha medo, eu falei assim, eu não posso viajar no mês de março, não, porque eu tenho que estar aqui para carregar a criança. Ai, que Ah, coisa. é E eu, mês de março. eu tinha que ficar. Hoje eu tinha que ficar. Mês de março eu não podia nem viajar, não. Procurar fazer uma viagem, algum lugar. Mês de março era contado para. E esse Você ano acho que eles carregava, sentiram falta. carregava Eu criançada lá. enchia os bancos, intermediários, pequenos, pegava no colo e Olha, levava. E se as mães quisessem ir, também ia. Só que não teve, assim, não, teve até uma senhorinha aqui do lado da minha casa, ela levou os netos dela aqui, é do lado da minha casa, ela levou. Aí ela contou para mim que depois ela falou que foi, viu as crianças bonitinho cantando, achou bonito e tudo, mas ela falou assim, ô Vera, o que eu vi lá, eles desfez da gente, assim, você não é daqui, tipo assim, ela não é daqui. Então ela disse que sentiu isso. Tipo assim, ela não. E eu achando que ela estava animada para, né, vai se converter e ficar aqui com a gente. Imagina, ela disse que via muito assim, muita desfeita, assim, sabe? Não deu muita. Não deu atenção para ela porque ela não era dali, ela não frequentava ali. Olhava para ela assim, mas não, é como se tivesse só aquela rodinha de gente ali que entende, que sabe, que conhece, que é dali, para poder. Amizade, né? Para conversar. E eu então se a sentia Maranata doida. perdeu uma missionária, né? Pelo jeito. Nossa, eu convidava, eu não parava de convidar. Tanto é que eu convidei umas vizinhas aqui, só que elas tinham dificuldade de locomover. Ela não. Ela até perguntou para mim: pode fazer uma visita aqui? Vai eu lá. Comentei pro irmão, falei, irmão, tem uma mulher que ela precisa de uma visita na casa dela para fazer uma oração, porque ela não tem dificuldade para ir. Eu fiquei horrorizada, aí eu fiquei muito chateada. Eu fui ficando chateada com as coisas. Não pode ir, não, porque ela nunca veio, ela nunca apareceu na igreja. Como que. E eu fiquei, poxa vida, viu? Ela só quer uma oração, entendeu? Não tem nada a ver. Você vai lá na casa da pessoa, faz uma oração, você dá uma assistência para ela na casa dela. Não importa se ela não pode nem hoje, nem amanhã, nem depois. Isso aí a Maranata não faz. Isso aí o povo não faz mesmo, não. Agora pode ser que eles mudaram, né? Porque É, se eu tô dentro da minha casa, mas aí eu tô pedindo para vir orar, eu quero receber a oração e a pessoa não ir. é difícil. Né? Não, infelizmente, isso aí é uma falha grande. E outra mulher também, ela estava com dificuldade de. Ela não é da igreja, mas ela estava com dificuldade de precisar de uma cesta básica. E eu queria arrumar uma cesta para ela, né? Ajudar ela de uma forma. Aí eu conversei na igreja, fiquei triste também. Falou que não pode, porque você não pode fazer isso, porque ela não é daqui, ela não frequenta a Maranata. Como que você pode. Mas aí, se a gente fazer uma caridade, Deus abençoa nossas vidas, de todas as formas. Vera, então Mas também não estou. Mas assim, eu estou livre, sossegada, estou tranquila, né? Estou tranquila. Eu sei que o Senhor me ama e eu graças a amo ao Deus. Senhor. E se eu tenho a convicção comigo, porque eu tenho o Senhor no meu coração. Eu tenho que Ele está no meu lado, está comigo, está dirigindo os meus passos, meus caminhos, tem me fortalecido de uma forma tão grande que eu pensava assim, ai, se eu sair, e agora? Eu vou perder? Eu não vou mais. Não, é pelo contrário. Minha vida. Está dando uma travada aí, né, Vera? Vera, nós já estamos com quase 50 minutos aqui conversando. E foi muito bom, né, Vera? A gente vai conversando, parece que o tempo não passa, né? Mas nós vamos então encerrando por aqui, É, Vera. E o que eu queria até deixar aqui para você, Vera, que foi, tá. olha, foi muito bom ter conversado com você, né? Porque às vezes a sua história é a Tá. mesma de muitas outras mulheres.
a sua história, às vezes é a mesma daquela que está lá no Maranhão, que está lá no Pará, que está lá no Rio Grande do É Sul, você sabia, verdade. Vera? É, né? Muitas mulheres às vezes enfrentam Uhum. dificuldade para chegar no Manaim, porque o marido não deixa, o marido não quer, e a Ah, mulher é. cuida de casa, o pastor não sabe orientar, a igreja não sabe o que faz com relação a isso. É E eles não têm verdade. noção nenhuma, eles não sabem orientar a família, né? Então a gente Não sabe sabe. que muitas Tá passam por ouvindo? dificuldade dentro da Eu igreja, não por vejo, falta de não. orientação desses pastores, que não sabem orientar ninguém, que não sabem, né? Não sabe dar Você tá orientação para um ouvindo? jovem, para uma irmã, né? Na verdade, é o que eu penso, né, que deveria ter, né, o pastor ter a esposa dele sempre junto com ele, para que a esposa dele pudesse orientar as mulheres, entendeu? Conversar mais, né, de uma forma assim mais clara com as É, mulheres, né? Que às vezes, né, para homem fica mais difícil conversar claramente com as mulheres, né? Mas enfim, né? A Maranata a gente sabe que tem o clube do Bolinha mesmo, né? E eles não mudam isso, é. né? E vai ser muito difícil haver alguma mudança. Mas, Vera, foi muito bom ter conversado com você. Foi assim uma bênção mesmo, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, viu, Vera? Que daqui para frente você possa, né, o Senhor possa fortalecer cada vez mais sua vida, né, fortalecer seu coração aí, sua fé. E você quer deixar algum recado para os irmãos? É, quem sabe algum lá da igreja Né? que você Ficar frequentou, que se ali. você quiser deixar um recado E para hoje eu. eles, para os irmãos, Oh, pode falar. tá. Pois, pois aí, mulherada, das irmãs de Maranata, toma cuidado e vamos ser livres, porque eu pensava assim que eu tinha medo de sair e ficar, achar que eu vou perder tudo, não vou ter mais Jesus na minha vida, né? Deus vai parar de falar comigo, parar de ouvir minhas orações, pois não para, não. Porque essa vida de ficar dentro da igreja, correndo, deixando lá, lavar os banheiros, limpando a igreja, limpando tudo, dedicando a essa obra, que a gente fala obra, né? Melhor cuidar do lar, cuidar das coisas de casa, né? Cuidar dos afazeres. E às vezes as pessoas fazem isso, dedica tanto e está perdendo e fora, né? Deus É, fala com nós onde Deus fala com a gente dentro do nosso lar, do nosso trabalho. A gente pode falar de Deus para outra pessoa aqui, ó, do nosso lado, vizinha, é, né? Porque Deus não parou, Ele não travou na nossa vida, né? Então, as irmãs por aí que estão caminhando dessa forma, correndo, né, é, levando, né, tanta, tanta discórdia, sei lá, tanta coisa, a palavra que vem lá ao contrário, e sabe, tem que ser livre. As irmãs têm que ser livres. Lá dentro não é tão livre, não. Dentro da igreja não é livre, não. Ali são mandadas, são, sabe, encurraladas e forçadas, sabe? Força demais. Um dia que não for, já outro dia já tem que ser cobrada. A gente tem que ser livre, né? A gente tem que ser libertas, livres. Hoje eu vejo a grande libertação que eu tenho na minha vida, porque do jeito que eu estava caminhando, travava era tudo. Porque é, só sabe, né? Saía de madrugada, sem café, sem nada, né? Às vezes até mesmo não tem a gasolina, às vezes não tem o dinheiro de passagem para ficar indo pegando ônibus. Era dificultoso demais. Então, abre as mentes, as irmãs, abre as mentes, vai ouvir aí tantas coisas na internet que está acontecendo. Não é de qualquer jeito, é sério mesmo. E eu vi e vou continuar ouvindo, porque eu não aguento é mais ficar, né, ouvindo essas autoridades aí e fazendo as coisas erradas e eles continuam aí. Então tem que ser livre. Livre aqui fora, porque nós temos um Deus vivo que cuida de nossas vidas. graças a Deus, né, Vera? Foi muito bom mesmo, né? A gente sabe que nós temos que ser livres em Cristo Jesus, né? E é uma benção a gente ter liberdade em Cristo Jesus, né? E esse negócio também, né, de Vera, falando, você está falando de muita cobrança, né, da mulher não poder usar, desculpa, mulher não poder usar uma calça comprida, não poder, isso é muito ruim, né?
Ainda mais em É São Paulo, isso. falo, gente, Mas o São frio Paulo, que faz em São Paulo, o as pessoas, as frio, mulheres têm que ficar indo de saia para a igreja. É um absurdo isso, sai. não é, Vera? Então, e quando chega perto da igreja, tem que tirar, correr por uma calça, por uma saia. De hoje em dia, você tem que estar indo para trabalhar, pegar os metrôs cheios, tem que ir de calça. Mas, Vera, foi um prazer ter Madrugada, falado com você, né? Foi um prazer todo meu. prazer. Manda um abraço aí para o Natan, né? O Natan seu tá outro aqui, ó. filho também, né? Tá. Deus abençoe. Cadê o Natan? Tá aí? Cadê o Natan? Aparece aí, Natan. Tá aí o É, Natan? Tá. hoje Ah, a gente se apareceu, preocupa, Natan. a gente se Natan, um preocupa com os que abração para estão lá você, viu? dentro. Tudo de Amém. bom aí, Natan. Foi Abração. muito Tudo de bom. bom. Muito bom Amém, um mesmo. Estamos, abraço. Tá bom. nós Vera, vamos. não enxergar, né? As pessoas não conseguem enxergar porque é tudo de uma maneira sutil. Ninguém É, vê que ali vê tudo assim, sabe? Mas depois você vê a profundidade, você vê que não é bem assim, é. não. Não sei eu. Mas Eu amém, falava até, Vera. aquele lugar é santo. Agradeço muito você, viu, pela sua atenção aí com o canal, Amém. né? Que Deus abençoe, então. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que A Deus possa paz do abençoar a Senhor. sua vida, e logo vamos ter outras conversas, outras bate-papo aqui com É, outros irmãos outro também. Amém? bate-papo. Fique na paz do Senhor Amém. Jesus. Fique com Deus.